Oi, gente, eu sou a Alessandra, do terceiro ano B lá da escola Dr. Júlio de Carvalho. A gente vai fazer algumas perguntas para a Andresa, psicóloga, responder sobre a cultura de paz e a mediação escolar. Andresa, o que é a mediação escolar e para que ela serve? Bem, a mediação escolar, ela inicia, com um diálogo, justamente com o objetivo de trazer esse diálogo, de fortalecer os vínculos, dos alunos, como também de toda a comunidade escolar, se estendendo para os professores, para as pessoas que fazem ali a escola, a coordenação, e também estendendo para a família. Não é só a resolução de conflitos, mas também estar atento, para perceber, atentar um pouco mais de como é que está aquele aluno, de como é que está o funcionamento daquela sala de aula, mas também trazendo esse diálogo, deixando aberto para que esses alunos se sintam acolhidos, e também a partir desse diálogo sejam promovidas algumas discussões, não só resolução de conflitos, mas também trazendo um pouco dessa fala e dessa voz do aluno. Andresa, e como a justiça restaurativa funciona na escola? Bem, a justiça restaurativa, ela também vai se estendendo, como essa mediação, mas claro que vai trazendo a autonomia do aluno, mas também fazendo com que esse aluno se apresente, como um indivíduo que está ali no ambiente escolar, mas que também precisa trazer toda a equipe da escola, para que, por exemplo, aconteceu algum problema dentro da escola. Então, todos precisam ser ouvidos, Essa justiça restaurativa é justamente isso, ouvir esse coletivo, não deixando de perceber a fala do aluno, mas também do professor, dos funcionários da escola, do coordenador, da família, de todas as pessoas que estão envolvidas ali dentro daquele conjunto, daquele todo que é a comunidade escolar. E entra também a mediação escolar, porque vai trazer essa liberdade da fala, do diálogo, e também vai ajudar a resolver essas questões que vão aparecendo ao longo da relação dos alunos e de toda a comunidade escolar. O que é, na prática, uma cultura de paz na escola? Bem, a cultura de paz é justamente trazer a conscientização e também a compreensão de alguns assuntos que são muito importantes, no nosso dia a dia e também na nossa sociedade, que é falar um pouco mais sobre o que é igualdade, o que é liberdade, o que é também direitos humanos, falar sobre também o que é ter um bom relacionamento, respeito, a violência, entender um pouquinho sobre esses assuntos que trazem essa reflexão, da maneira como eu enxergo o outro, como eu enxergo o mundo, também promovendo com essas ações, de trazer alguns programas para falar sobre alguns temas do mês. Por exemplo, agora no mês de maio a gente teve o 18 de maio, que é o Maio Laranja, que fala sobre o abuso e a exploração sexual, de crianças e adolescentes. Então é trazer esses temas como uma forma de prevenção de alguns problemas, e também trazendo esse diálogo, se estendendo para toda a comunidade escolar, mas também a família. Até você comentando do Maio Laranja, há um dia atrás a gente teve uma palestra lá na escola e a gente não sabia o símbolo. Algumas alunas não sabiam o símbolo, que é uma florzinha laranja, Isso. Aí foi que a moça da assistência social explicou pra gente. Por isso que é bom para trazer essas informações, porque muitas coisas a gente não sabe. Aí é bom para trazer essas informações e para a gente também compreender o que é cada coisa. É muito importante a escola também ter essa iniciativa e se atentar a esses assuntos que também trazem um pouquinho dessa promoção de saúde, Essas informações são importantes tanto para a saúde do aluno como um todo, como também a saúde mental, as relações familiares, como é que estão os vínculos, dessa família com a escola e o aluno. Trazer também propagandas, mas programas, projetos que trazem esse assunto de uma forma mais fácil, mais lúdica, com palestras, programas. Visitem museu, visitem alguma
instituição que traz o que é o direito humano, como é que funciona um advogado, né, ali para resolver algum conflito, como é que trabalha o psicólogo e também essa prevenção do bullying, né, da prevenção ao suicídio. Então são assuntos que são muito pertinentes dentro da escola, né, na atualidade, que eles precisam realmente serem evidenciados. Por isso que essa cultura de paz tem que trazer esses assuntos para que o aluno ele saia ali informado, né? Porque a verdadeira educação e criação é a família, mas a escola ela é sim mediadora de toda essa educação. Exatamente. Até porque, tipo assim, tem muitos alunos que às vezes começam um conflito, às vezes por uma coisa de nada, né? E acaba se tornando uma bola de neve, aí a pessoa já não vai mais saber como resolver, aí acaba ficando de intriga um com o outro. Aí isso que complica também o convívio na escola. Quais são os maiores desafios para aplicar isso nas escolas? O maior desafio seria a adesão do próprio aluno, né? Por isso que quando você vai falar sobre determinado assunto, por exemplo, vai falar sobre o bullying, ele não vai querer ali muitas vezes participar daquele momento de roda de conversa ou palestra se for algo que não atente, né? Que não traga ali um pouco daquela, nossa, que legal, vamos escutar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, eu acho que o maior desafio é essa adesão do próprio aluno, mas também o professor ou as pessoas responsáveis, né, para trazer esses projetos e atividades para dentro das escolas, também pensarem em atividades lúdicas, em atividades que trazem esse aluno ali mais animado para escutar sobre aquele assunto, né, que ele também entenda que é importante, tanto para a educação dele, né, como a construção dele como ser, né, como personalidade, como identidade. Então, acho que o maior desafio é essa adesão, né? Por isso que é importante trazer esses programas e atividades de forma mais animada, mais lúdica, mais ilustrativa, para que o aluno também tenha vontade de aprender sobre aquele tema e também se sinta bem, né? E queira participar mais dessas atividades. Não só nesse tema que a gente está trabalhando em mediação, mas também com outros vários temas que a gente vai trabalhar no decorrer do ano, que às vezes muitas pessoas não sabem e que já está sendo trabalhado na escola e que é bom para aprender não só aqui na escola, mas a vida toda. E também eu acho que um dos desafios que precisam ser falados é a questão da adesão também da família. Né? Não só estender esses assuntos que são importantes, como respeito, liberdade, igualdade, direitos, né? Palestras de prevenção ao suicídio, ao bullying, ao 18 de maio, né? Como outros temas, porque a família também é, né, primordial na educação e na criação do aluno. Então é preciso também que essa família seja chamada para participar também dessas palestras, desses momentos também, porque acaba que muitas vezes nessa família, às vezes, é negligenciada de informação, né? Ela é leiga, não entende muito bem. Às vezes o próprio aluno chega em casa levando aquela informação, mas o próprio pai ou a mãe não entende um pouco, né? O responsável não entende um pouco. Então, acho que também um dos desafios é estar ali chamando aquele familiar para participar desses momentos. Porque a família é a base também, a família e a escola é onde a gente passa a maioria do tempo com eles, né? Então, tipo assim, a gente tem um pouco de conhecimento na escola, mas quando chega em casa não é aquela mesma coisa, não é aquele mesmo entendimento. Então, isso aí dificulta um pouco, né, para a pessoa poder ter essa cultura de paz. Como envolver toda a comunidade escolar nesse processo? Pronto, eu acho que eu entendo, né, assim, como na minha área, que eu não sou tanto da educação, mas eu acho que a fala, né, ela precisa ser escutada. O aluno, ele precisa também ser ouvido nos seus conflitos, na relação com os outros alunos, na relação com os professores. Então, assim, o que é que eu penso, né? Promover caixinhas de sugestões, né, dentro da própria escola, de forma anônima, colocar uma caixinha lá e de mês em mês, então de 15 dias, pegar o que foi colocado dentro daquela caixinha, para não só ler, mas também trazer
alguma coisa que transforme ali o que foi escrito, né? Pontos negativos, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? Os líderes de sala também são importantes, porque os líderes de sala estão ali, né, todo dia, dentro daquela sala de aula, conhecem um pouco de cada aluno. Então, se acontece algum problema, algum conflito, chama o líder de sala que ele vai também saber um pouco o que falar em relação ao que acontecer dentro da sala de aula, né? Por exemplo, às vezes tem um conflito com o próprio professor, né? A turma que tem com o professor, então muitas vezes é o aluno contra o professor, né? Então, assim, o líder de sala, ele sendo também ouvido, já é também uma forma desse diálogo ser estabelecido. Tanto é que o líder de sala vai estar ali presente, vai estar vendo o que está acontecendo, e aí um possível conflito, né, ele pode também ser usado como fala para um possível diálogo, para poder falar o que aconteceu, tipo assim, escutar as duas partes, né, professor e aluno, mas também ter um pouco daquela fala do líder para poder entender o que de fato aconteceu. A rotina também do coordenador, do diretor, tirar um momento para passar na sala de aula, né, para tentar saber o que é que está acontecendo, o que é que vocês estão achando de como é que está a configuração da escola, a estrutura, a rotina, né, também querer escutar cada vez mais aqueles alunos, porque assim, o que é que a gente sempre traz, né, que esse diálogo ele traz várias possibilidades de resoluções, de problemas, conflitos, transformações, mudanças. Então, assim, se é uma escola que está preocupada em ouvir o aluno, né, em acolher aquele aluno, o aluno realmente vai trazer pontos positivos, né, na relação. Agora, se é uma escola que o aluno fala, né, muitas vezes ele está ali angustiado, aconteceu alguma coisa, mas ele sente que não foi escutado, ele sente que aquele problema não foi resolvido, né, foi deixado de mão, ali de lado, ele já entende que ali não existe diálogo, né, não existe aquele acolhimento e também não existe aquela voz. Já se sente de lado, se sente excluído. Então, assim, a caixinha de perguntas, de sugestões né, uma possibilidade. Eu acho que jornal da escola também é uma possibilidade, né? Todas informativas. Isso, toda semana, trazendo informativos, sugestões, fala sobre determinado assunto dentro daquele próprio jornal, né? Promover também gincanas, que sejam também falados alguns assuntos e que ao final o aluno receba alguma gratificação, né? Pontos que podem ser acrescentados na nota, certificados, né? Que ele possa também ter um pouco desse passeio, né, externo, fora da escola, para conhecer outros lugares, né, para conhecer de perto como é o funcionamento de uma empresa, como é que trabalha aquele funcionário, né, porque também traz um pouco desse futuro para aquele aluno, né. Por exemplo, ensino médio, você já está pensando na sua carreira profissional, né, em fazer uma faculdade, para arranjar um emprego, né. Então, são assuntos que são pertinentes e também é importante entrar como possibilidade. Também, tipo assim, porque trazendo essas bonificações, a pessoa já vai ter aquele interesse em querer participar. Isso aqui vai ser para minha nota, vamos lá participar, vamos lá saber. Isso aqui a gente vai ganhar um passeio. É muito legal também a gente inserir também isso para as palestras, para as coisas, assim, participar, ser mais participativa. O aluno e o professor também dá mais aquela atenção e essa bonificação também. Isso. E assim, essa mediação, promover a cultura de paz, né? Ela não é impossível de acontecer com realmente, ela não é impossível de acontecer quando se tem esse diálogo, né? A gente sempre batendo nessa tecla do diálogo, porque realmente o diálogo é que vai trazer, né, essas relações saudáveis dentro do ambiente. Vai também trazer aquele sentimento de pertencimento, né? De também eu me sentir dona de mim, eu ter ali também um protagonismo dentro daquela escola, né? De eu me sentir escutada, acolhida, de eu não só chegar ali e ser obrigada somente a tirar boas notas, mas também eu estou percebendo que estão preocupados, né, com aquele aluno. A família, ela tem participado mais. E por ela participar mais, ela também promove a ida daquele aluno para a escola,
né? A melhora Isso, porque uma das questões de frequência escolar, de evasão escolar, é esse aluno que não gosta da escola. Né? Ele não gosta do ambiente escolar, ele não gosta de algum professor, ele não gosta porque ele sofre bullying na escola, ele não gosta porque às vezes não tem aquela merenda de qualidade, né? Ele não gosta porque muitas vezes a questão do transporte, a questão financeira também, né? Então assim, é muito difícil do alunado sair da sua casa até chegar nessa escola, né? E quando chega nessa escola, é outra família. Exatamente. Então é realmente trazer um pouquinho de tudo isso que já foi falado, né? Respondendo as perguntas, para promover sim esse ambiente saudável dentro das escolas, né? Diminuir a violência dentro dessa própria escola, diminuir também as formas de violência, racismo, né? Preconceito, porque isso também faz com que sejam, né? Que aconteçam essas formas de violência. Então é importante a gente sempre trazer esses temas, porque é importante para a vida como um todo. Exatamente. Tanto é que, acho que agora há pouco teve uma menina negra que foi encontrada no banheiro com um saco na cabeça, um saco plástico, vítima de racismo. Aí, tipo assim, isso que também causa um pouco dessa invasão escolar. Tipo assim, a pessoa dá um trabalho todo chegar, como você falou, né? Dá um trabalho todo chegar na escola e ter aquela segunda família que não tá ali acolhendo, que não tá entendendo o que ela tá se passando, então também já gera mais um conflito e, assim, um medo da própria pessoa de não querer ir mais, porque vai acontecer isso, elas vão falar isso comigo, elas vão fazer isso comigo. E não se sente segura dentro daquele ambiente. Exatamente. Quer ser um ambiente acolhedor e seguro, mas acaba sendo um ambiente opressor e não seguro para aquela pessoa. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Tereza. Obrigada. E a Alessandra também. E é isso, gente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco que é a mediação escolar, a justiça restaurativa e a cultura de paz e possam colocar isso em prática no dia a dia de vocês e na escola de vocês. Obrigada, Andresa. Agradeço o convite, estou aqui à disposição, que precisarem, pode contar comigo. Tá certo. Obrigada.